Um abacaxi, 3 receitas. Doce, Pedacinhos de abacaxi. salgado, nossa, e um refresco. Vamos fazer? Casca bem limpa, lave bem, porque a gente vai usar tudo desse abacaxi. Quer dizer, nem tudo, essa coroa não. Se você gosta de abacaxi, esse vídeo é pra você. A primeira receita que a gente vai fazer é com a casca, é o tepache. Tepache, se você fermentar demais, ela vira um teor bem baixo alcoólico. A gente não bebe, então eu não vou fazer, eu vou fazer uma fermentação bem leve para não chegar a ficar alcoólica. Todas as informações eu vou colocar aqui embaixo na descrição. 1 litro de água filtrada, açúcar mascavo, cravo, canela, vou dar uma mexidinha, e as cascas do abacaxi. E vai encaixando aqui. Sempre deixa um espaço, ele vai gaseificar, então ele precisa de um espaço. Agora eu pego um paninho. Nesse momento, eu tive que ter colocado, além do pano, um plástico em cima também, e aí depois amarrar. E deixa longe do sol, mas fora da geladeira. A gente se vê daqui 24 horas. Agora a gente vai cortar tanto fatia para fazer o salgado, quanto em cubinhos para fazer o doce. Então, o salgado eu vou fazer assim. Lasquinhas assim. E para o doce, cubinhos. Então a gente vai fazer uma gelatina de respeito. Deixa eu ver se tá bom, né? Olha um abacaxi. Esse miolinho, controle de qualidade. Aprovadíssimo. Corta em cubinhos. A gente vai dar uma esquentadinha. Já colocar um pouquinho com açúcar. E vai dar uma leve refogadinha. Ele vai soltar um pouquinho de água. E a gente reserva para outra parte. Um pouquinho de açúcar, só uma colherzinha para meio abacaxi. Uma misturadinha no fogo, para ele soltar um pouquinho de água e a gente reserva. Esse processo se chama branqueamento com açúcar. Ele serve para reduzir a acidez, concentrar o sabor e desativar a bromelina. Enquanto vai refogando o nosso abacaxi, a gente vai preparar a gelatina da forma convencional mesmo. A gente vai ferver a água, né? Uma xícara de água. E aí, enquanto esquenta a água também pra gente misturar a nossa gelatina, a gente vai separar 2 claras. Separa as claras, a gente vai usar só a clara, tá? A gema, a gente pode fazer um outro doce. Tem várias receitas aqui no meu canal para você usar só clara ou só gema. Para cada ovo, eu coloco 2 colherzinhas de açúcar. E eu vou colocar em banho-maria para tirar. Quando o açúcar estiver já diluído, aí eu bater e fazer meu merengue. Pronto, abacaxi já só um pouquinho mesmo, para ele incorporar um pouquinho o açúcar. Dar uma pequena refogadinha, não quero ir tão mole, tá? Mas tá assim, agora reserva. Então, água morna. Vou misturar a minha gelatina. Tipo convencional mesmo. Ah, mas quando eu faço isso, vou amornando 1 xícara de água e começa o vapor, aí ele sai um pouquinho da água. Tudo bem, eu não quero uma gelatina muito fluida, a gente vai colocar outros componentes, então a gelatina um pouquinho mais firme é melhor para a hora que você misturar tudo, ele vai ficar gostoso. Então, não necessariamente tá 1 xícara de água quente. Ele tá aproximadamente 3/4, um pouquinho mais de água quente, e depois eu vou colocar água gelada, que é 1 xícara, tá? Então, um pouquinho menos mesmo. Só esse detalhe para sua gelatina não ficar tão mole, porque a gente vai colocar outros componentes. Bem misturadinho com água quente, agora eu vou colocar água gelada. Gelatina na água quente, agora eu vou misturar. Aqui eu coloquei nessa xícara para vocês verem a quantidade de gelatina que deu. Não deu 500 ml. Deu quase 500 ml. Deu 450 ml, tá? Um pouquinho menos para ficar um pouquinho mais firme. Ele não vai ficar firme, tá? Ele vai ficar gostoso. Mas vai por mim, não coloca toda a água não. Deixa só um pouquinho menos. E agora a gente reserva. Se você ficar com receio de cozinhar as claras,
Pega uma panela, coloca água e faça em banho-maria e vai mexendo. E aí, quando você perceber que os gruminhos, que o açúcar já diluiu bem, você tira e vai bater. Ah, não, eu consigo fazer direitinho, não vai queimar, não vai cozinhar as claras. Então, você vai direto à panela, mistura rapidinho lá, sentiu, tira e vamos bater, tá? Tá com dúvida? Vai em banho-maria. Aí a gente vai fazer o nosso merengue. Não se preocupa, como você vai colocar no banho-maria, a sua clara vai ficar mais ou menos até uns 60 graus, 65 graus. Não tem o termômetro, vai no dedinho, sinta que os gruminhos já sumiram. E aí, sumiu, vamos bater. A gente vai bater e vai virar o merengue suíço. Depois desse merengue ficar firme desse jeito, a gente vai misturar os outros ingredientes. Leite condensado, creme de leite, a gente vai misturar, pode ser na mão ou na batedeira, até ele ficar um pouquinho mais incorporado. Incorpore a gelatina e aí a gente mexe. Se caso ficar difícil de mexer com a colherzinha, pega o globo da batedeira e mexa. Coloca os pedacinhos de abacaxi, misture e a gente vai colocar numa travessa. Se for de vidro como a minha e espirrar, dá uma limpadinha como eu fiz aqui. E aí, geladeira, pelo menos 8 horas. E agora vamos pro prato salgado. A gente vai colocar o nosso abacaxi, a gente vai dar uma pequena grelhada. Aqui eu tô usando manteiga ghee tradicional. Então não tem sabor nenhum. Vou colocar aqui e vamos grelhar o nosso abacaxi. Vai ficar assim. Agora a gente vai picar tomate, tirar a semente do tomate. Cebola roxa, pimentão. Eu não suporto o pimentão verde, eu fico conversando com ele o dia todo. Então, se você gosta, vai no pimentão verde, mas eu vou de amarelo e vermelho. Vou fazer pouquinho, vou pegar só um pedaço. Aí vai do seu gosto. Agora um detalhe, quanto mais picadinho, pititico, melhor o sabor. E se você comer em algum restaurante e perceber um vinagrete bem picadinho, olha, valoriza o chefe. Se você quiser comprovar na prática, faz um com pedaços grosseiros e outros bem pequenininhos. Você vai ver que faz diferença. Bem picadinho. Ai, vai valer a pena. Faz aí. Uma dica boa, se caso a sua faca não é das melhores, na hora de você cortar, não corta na casca. Então vira assim, ó, que aí você corta com um pouquinho mais de facilidade. Tanto tomate quanto outros legumes que você estiver cortando. Lembrando que eu ensinei pra vocês, né? Ó, aqui, ó, tem a paredinha, aqui tem a paredinha. Se você cortar aqui, ó, já facilita pra você tirar a semente. Ó, mais fácil. Tira as sementes. Aí vamos cortar bem fininho. Tem gente que até corta no meio pra deixar mais picadinho. Cebola roxa. Se você não tiver a cebola roxa, você pode usar outra cebola que você tiver. Mas a roxa é menos ácida, ela é um pouquinho doce. Quando eu uso a branca, eu gosto de colocar um pouquinho mais de azeite, que ela dá uma ajudadinha também a tirar essa acidez. Agora o nosso ácido abacaxi. Se você reparar, tudo que eu tô usando para essa vinagrete, eu tô tentando cortar praticamente no mesmo tamanho, na mesma espessura. E isso ajuda também na explosão do sabor e nessa experiência. Tudo aqui. Agora eu vou fazer o nosso molhinho para o nosso vinagrete. Vinagre, limão e azeite. Vai começar a encorpar. Bom, encorpou. Eu gosto de colocar um salzinho. Vamos virar vinagrete. Mistura. O cheirinho já tá muito bom. Quanto mais picadinho, mais gostoso. Vou colocar um pouquinho de salsinha aqui. Agora, será que ficou bom? Vamos experimentar primeiro o salgado. Vou pegar um biscoitinho aqui pra pegar e experimentar. Vinagrete de respiro. Oh, cheirinho bom. Cheiro de vinagrete mesmo. Vou experimentar agora. Nossa, muito bom. Tô amando essas receitas com abacaxi. Comer com um prato assim, pra quem gosta de churrasco, isso aqui é maravilhoso. Eu não fiz nada aqui, só queria experimentar isso aqui. Com bolachinha, ver se tá gostoso. Nossa, até puro, assim vai ficar bom. Vamos fazer? Muito bom. Vou experimentar. Nossa! Vinagrete perfeita. No ponto. No corte. Ó, a gelatina, ela fica com duas colorações. Vou pegar pra vocês verem aqui, ó.
Aí vem os pedaços de abacaxi. Coisa boa. Eu até pego uma colher grande, né? Fui direto aqui. Ai, que delícia. Ela tem pedacinhos de abacaxi. Ai, cremoso. Vamos jantar. Isso não é uma gelatina. Isso aqui é uma sobremesa digna. Leve, saborosa. E tem aquela textura gostosa do abacaxi. E não tá ácido, porque a gente fez aquela preparação do abacaxi. Ai, gente, que maravilha. Ai, vamos fazer. Nossa, que delícia. Muito bom. Ixi, vai ficar a tarde inteira com isso aqui. Agora vamos para o nosso refresco. Esse aqui, confesso que eu estou ansiosa para abrir. Não sei se ele vai ficar com aquele gás, porque eu não abri nada, vou abrir agora com vocês. Mas um detalhe. Como a gente aqui em casa, a gente não toma bebidas alcoólicas, eu não deixei passar de algum tempo. Porque assim, esse preparo aqui, ela tem um teor alcoólico bem mínimo se você fizer alguns preparos e deixar mais tempo, que ela vai fermentar. No meu caso, como eu não quero fazer isso, eu fiz uma fermentação muito mais curta e rápida e já coloquei na geladeira. Então, sendo assim, ela não vai ter teor alcoólico. Do jeito que eu fiz aqui, não tem teor. Mas se você quiser ter um teor baixo, pequenininho, eu vou colocar as informações aqui na descrição para você poder fazer. Aí você vai deixar em um processo um pouquinho mais de tempo, tem alguns detalhes a mais, mas esse aqui eu não quis fazer dessa forma, ok? Vamos abrir? Será que vai fazer barulho? Vamos lá. Não fez. Eu não deixei fermentar, tava com receio do teor alcoólico. Mas vamos fermentar. Se eu deixar mais tempo, aí ele realmente cria mais gás, mas em compensação também teor alcoólico. Mas vamos fermentar. Será que tá bom? Bom. Mas eu confesso que eu achava que seria melhor. Bem, ela tem algumas vantagens, coisas boas para a saúde, mas eu confesso que eu pegaria a casca, bateria com água, açúcar e tomaria como suco. Eu acho que a ideia do preparo aqui, para quem quer fazer alguma coisa alcoólica, acho que pode deixar mais tempo e aí é ok. Mas para refresco, como eu fiz aqui, não é ruim. Mas eu não aconselho ficar passando esse tempo todinho para poder chegar a fazer um refresco assim. Realmente não ficou gaseificado. Eu tinha que deixar mais tempo, mas eu fiquei com medo do teor alcoólico. Então, se for fazer um refresco, bate a casca com açúcar, bate a casca com água, coloca açúcar, coa, coloca açúcar e toma. Eu acho que é menos trabalho. Mas assim, valeu a experiência. Façam aí, vocês vão gostar. E quando fizer, me conta. Até o próximo vídeo.